E aí, mitos e mitas, tudo pão? Qual é a melhor maneira de descrever o Prota? Um dia ele é um peixe nadando sobre o lago, e um outro dia ele é uma ave voando pelo céu aberto. E um outro dia ele é uma formiga andando com um grupo. E algumas vezes ele é um grande dinossauro. Até de um coração em erupção, até o florescimento de novas flores. Como diferentes seres, ele se relembra de todas as suas vidas passadas. E mais uma vez, eles pegaram ele. Em milhares de anos e várias memórias, o único ser que ele mais detesta são os humanos. E toda vez que ele chega ao fim da sua vida, ele é morto e consumido por um ser mais forte. E isso é apenas a maneira natural de como as coisas funcionam. E ele estava tudo bem com isso. E os incontáveis métodos que eles usam estão em constante aprimoramento, e o que torna as contramedidas irrelevantes. E por várias vidas ele foi assassinado, mesmo que a morte não significasse nada para ele. Ele só sentia ódio por eles, e a morte estava se aproximando por entre ele. Ele já viveu milhões de anos de vida, e toda vez que ele se aproxima do portão da morte, ele tem as mesmas perguntas: que tipo de ser eu irei renascer dessa vez? E ele se pergunta por que tem a habilidade de renascer, e ele se pergunta de quando isso tudo vai acabar. E ele pede por favor, pois ele não quer renascer de novo. Porque ele tá certo, né, mano? Se for pra sofrer de novo, aí é foda. E assim a nova vida dele começa. E a dor do nascimento é como se o corpo dele estivesse sendo esmagado. E com essa dor ele tem quase certeza que vai ser um mamífero dessa vez. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um bebê. Vai ser uma coisa que ele não vai gostar. E de todas as suas vidas e experiências passadas, ele nunca sentiu uma dor tão grande como essa. E essa dor tá deixando ele ansioso por essa nova vida que ele vai ter. E pela experiência dele, ele tem quase certeza que vai nascer com um animal do topo da cadeia alimentar. Eu me pergunto, quanto tempo se passou? Depois de escapar da camada que cobria ele, ele sentiu um ar frio, junto com um toque que se empunhava ao frio que me cercava. Embora sua visão estivesse um pouco embaçada, ele podia dizer imediatamente os únicos seres que ele detestava. Ele acabou nascendo com um humano, Lin Jain. Era o som das pessoas chamando por ele. E detalhes, era a primeira vez que ele tinha um nome. E a vida dos humanos era bem complicada. Embora sejam todos seres vivos, eles criam distinções entre países e raças. Eles dão nome e significados a tudo. Os resultados dos exames só digo que não tem nada de errado com o Jain, senhora. Diz aí, por que meu filho não fala? Ele só tem 6 anos, e depois ele fala, deve estar cedo demais. E a mãe dele disse que isso não é só isso o problema, pois ele não demonstra nenhuma reação, nem quando ele tá falando com ele, nem mesmo quando... nem chorou quando nasceu, meus amigos. E ele disse que fisicamente não tem nada de errado com ele. E ele disse que provavelmente deve ser problemas psicológicos. Tá errado, ele não tá não, mano. O cara praticamente morreu um monte de vezes, tá? É foda. E a mãe dele vai assim: como é que é, rapaz? Você tá chamando meu filho de louco? Ele diz lá que tá querendo dizer, por que ela não leva ele para um psiquiatra? E ela grita lá dizendo que psiquiatra é o hospital para loucos. Então isso que você tá querendo dizer, né? Meu filho é louco, não, doutor? Não, senhora, não foi isso que eu quis dizer não, se acalme. Como é que eu posso ficar calmo, hein? Pior que mãe é desse jeito mesmo, mano. E o Lin Jain lá só observando tudo. E o nome da mãe dele é Ion Yonshi. E ele acha ela um idiota e ignorante. Que é isso, amigo. E a mãe dele meio que perdeu a família numa guerra. E perdeu o marido numa guerra não muito tempo depois. Tadinha, mano. O mundo foi muito cruel e duro com ela. Mas contudo, ela ainda tinha um broco de sangue para cuidar, que era o nosso protagonista. E para pagar as despesas, ela sempre levava ele nas costas e vendia vegetais no mercado local. Taquei meu dedo aqui no negócio, velho. A Yoshi uma vez ouviu que para que os bebês cresçam de maneira apropriada, devem ouvir pessoas falando de forma educada. Apesar da falta de resposta, a Yoshi dizia ao Jair constantemente: eu te amo. Muito fofinho isso. E ele não conseguia entender o que ela dizia, mas aquele sentimento era caloroso para ele. E o Jair não odiava isso. E nessa vida, havia uma diferença gritante. Mostra esse sapinho aqui. Passa alguém correndo perto desse sapo. Tem uns caboclos correndo atrás dele. O que será que esses caras vão fazer com esse menor, hein? Ele dá uma olhada lá pros caras que estão querendo comer o budico dele. Foi mal, eu tive que dizer isso. E ele acaba tropeçando numa rocha lá e caindo no chão, de cara no chão, né? E ele se pergunta lá de qual é o motivo de fazer eles correrem no meio da noite. E ele tá pedindo por favor lá coisa, ele quer viver. O que foi que você disse, meu amigo? Por que eu deixaria uma pessoa comum viver? E ele diz lá que não é comum. E ele só diz lá, claro, vamos falar disso mais tarde. Bora, uma moitinha ali embora. E se ele não parar com aquilo, ele vai ter que arrastar ele de volta. Aí nosso Prota estava observando tudo. Em cima desse pau aí. Lá. E os caras lá de baixo sem entender, né? Ele lá só diz, uma criança. Seres humanos. Moleque, é perigoso aí em cima.
Caralho, ele subiu lá em cima. Desce daí, que vai dar um chocolate. Ele pensou que seria perfeito para ele testar. Testar o que, Yuya? Como se pular de um tronco a 5 metros de quilômetro de distância de você. Tá, isso não fez sentido. Ele usa a habilidade sapo. Praticamente uma habilidade, né, mano? E cai sem quebrar as pernas. Então como é que ele caiu normalmente daquela altura? E ele usou o poderzinho dele lá e sai correndo pro rumo deles. Ele usou o guepardo, a habilidade dele. E eles olhando aquilo sem entender. Nosso Prota tava se preparando para dar um soco. E o menor lá já tava querendo pegar a arma dele. Ele usa Argentinosaurus e dá um socão lá no menor. Tá, dá pra gente ver que o Prota é bem apelãozinho. E agora ele tem certeza. As habilidades que ele nunca possuiu antes, todos os seres que ele já foi antes, ele renasceu com todas as habilidades deles. Porque nosso protagonista não sabe. Contudo, pra ele era claro. Ih, rapaz, o caboclo me nas calças. E aquele carinha lá se pergunta o que é ele. Ele perguntou se tremendo todo, mas perguntou. E era bem claro que o fim da longa jornada dele havia chegado, pois aquela era a sua última vida. Você. Que diabos é você? E o Link começa a mexer a sua cabeça para o lado. E finalmente ele podia morrer, né, meus amigos? E o carinha vai lá puto pra cima dele e mete um murro nele perguntando quem é ele. E o Prota vê que aquilo dói. E se ele não fizer nada, ele vai ser igual a um humano normal. No entanto, o cara lá puto com o menino. E ele já ia meter outro murro no nosso protagonista. Quando ele tá pra fazer isso, acontece algo inesperado que ele acaba machucando sua mão. O nosso Prota tinha usado a habilidade tartaruga. E o Prota pega no pescoço dele. Agora ele tá usando o chimpanzé, desde que ele consiga manifestar. E o caboclo lá quase pai de F. E ele pode ser qualquer coisa. E aquele cara lá que ele tava salvando acabou metendo um tiro nele. E o Prota só olha. Mano, esse cara é um filho da gaita, velho. E o Prota vê que cometeu um erro. E o cara só vê aquilo e sai correndo. E depois de um tempo, o Prota começa a se mover. Ele lá deitado no chão diz que foi atingido pela aquela coisa esquisita mais uma vez. E doía pra um caramba. Olha, se é um tiro, eu acho que claro que vai doer, né? Aí ia procurar dos órgãos internos dele. E ele acha que vai morrer. E ele fica lá olhando para o céu. E acontece algo lá que ele se levanta assim, desse jeito aí que tá aí, tá? E aquele local da bala cicatriza do nada. Esse é o famoso poder do protagonismo. E ele se levanta e começa a gorfar lá. Pepino do mar ele usou. Pepinos do mar são capazes de regenerar os tecidos perdidos. E ele havia sobrevivido. Ele fica até puto por esses malditos instintos de sobrevivência dele. Ele achava que não havia mais nada para experimentar, mas foi bem interessante. E o fato do corpo dele pequeno ter essa habilidade não faz muito sentido. Bem, ele acha que é só assim como as coisas são, né? E ele consegue escutar. A mãe dele tava desesperada procurando por ele. Fica lá gritando, perguntando: cadê meu filho? Cadê meu filho? Ela fica gritando pelo Jain, chorando. E ele vê um passarinho lá e vai comer o passarinho. Ele não pode estar crescido ainda, mas ele consegue caçar por conta própria. Mano, vai comer cor aqui, presta, porra. E ele acha que não há mais nenhuma razão pra ele estar com ela. Mano, ela te botou no mundo praticamente, né? Isso aí é sacanagem. Ele se lembra dela dizendo que ama ele. Mas ele só começa a caminhar lá e já mostra a mãe dele desesperada, meus amigos. Desesperada. E havia se passado 4 dias depois. E ele lá caminhando, todo mago, meus amigos. E ele acaba ficando tonto lá e caindo no chão. Ele se vira lá. O corpo dele estava queimando e o estômago dele está embrulhado também, né? E a comida era o problema. Ele estava achando que era um onífero. Fica lá se perguntando qual é o problema. Mesmo depois de milhões de vidas, ele nunca sentiu esse sentimento antes. A morte. Tá tudo bem, ele não tem nenhum arrependimento por isso. E se aquele realmente for o fim? E ele olha para o lado e vê alguém. E era sua mãe, ela nunca deixou de procurar por ele. E ela vendo que era seu filho, chama por ele e abraça ele lá no chão. E ele pensava que estava prestes a morrer, mas os pensamentos dele começaram a clarear. E ele acha que tá com fome e quer comer comida feita por essa humana. Ele tá se incomodando com a barulheira dela, pois ela tá chorando muito. E com motivo, né, Jain? Ele fica se perguntando por quanto tempo que ela vai chorar ainda. Ele diz pra ela parar com isso e alimentar ele. Ele tava pensando em falar alguma coisa pra fazer se ela parava, mas ele não entende muito sobre as palavras humanas. Aí ele se lembra daquela palavra que ela sempre falava com um sorriso. E ele diz pra ela que ama ela. Ao contrário das intenções do Jain, a estúpida e ignorante Yoshi, não, a mãe do Jain, começou a chorar ainda mais. E o pôr do sol daquela noite era especialmente bonito. E claro que ele vai ficar mais um pouquinho assim, né, meus amigos? Até ele se tornar independente, ele vai tentar viver como um humano. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você disse uma criança, certo?
Então quer dizer que uma criança te bateu, foi? É isso mesmo? Então, é isso que eu tô tentando dizer. Eu matei aquele garoto. Então me diz aí, meu camarada, cadê o corpo do garoto? Pois só havia o corpo do detetive lá. Olha, isso eu posso explicar. Pois eu tenho quase certeza que ele foi baleado, sabe? Ah, então foi você que atirou no detetive Ian, não foi? Não. Escuta. Por que você não tá falando nada, hein? Você tava lá, rapaz. Eu tirei ele naquele pivete pra te salvar. E ele só solta isso. Você realmente acredita nele? As palavras de um comunista, você está levando isso a sério mesmo? Olha, eu tô cansado. Apenas cuidem logo disso aí, tá? E o cara grita doidão lá, dizendo para ele soltar ele, pois não sei por que o detetive tá fazendo aquilo com ele. Pois ele disse que o detetive foi morto por aquele garoto, pois ele só havia atirado no menino. Não, aquele monstro. E ele pensa assim, monstro. E depois daquele dia, a mãe dele, com medo dele se perder de novo, ela não soltava a mão dele. E ele achava a mão da mãe dele bem quentinha. E aquele sorriso dela, ele não odiava o que a Yoshi tinha feito por ele. E foi por isso que ele pensou que aquilo poderia ficar perigoso. Você está dizendo que bateu no meu filho? Vocês são as espécies de bandidos, é? Pra ficar fazendo isso? Calma, minha senhora. Essa é uma ligação normal entre eles. São crianças. O que você disse? Isso é algo que você disse para uma mãe? Você quer criar seus filhos para serem lutadores, hein? E ele ameaça lá os garotinhos lá se encostar no filho dele de novo. Aí eles vão ver. A Yoshi só era boa com ele. Filho da Yoshi nunca falava e sempre parecia meio vazio. E ela se perguntou se havia alguma coisa errada com ele. Aí chega a mãe dela lá chamando elas de bruxas velhas. Ela tava putona lá perguntando o que é de errado com ela. E ela se pergunta lá se elas já terminaram e o que elas estavam querendo dizer sobre o filho dela. E ela sabe muito bem que essas coroas já viveram muito tempo e elas precisam cuidar da própria vida delas. Pois ninguém precisava da opinião dela. Ela lá dizendo lá com aquele cara lá do que ele tava dizendo sobre amar o país dela. O que o país dela fez para eles? O pai dela havia morrido no tiroteio e ela ficou órfã. Órfã, caramba. E o marido dela morreu do mesmo jeito e ela se tornou uma viúva. E agora eles estão querendo roubar o lugar dela. Pois ela trabalhava ali desde que estava grávida do filho dela. E o Jainho, coitado, só observando lá. Ela se deita lá no chão e diz se forçarem ela a sair de lá, o Jainho e ela vão morrer de fome. Ela fica lá esperneando no chão que ela só vai sair de lá se eles matarem ela. E se eles não planejam matar ela, é bom eles pararem de encher o saco dela então. A Yoshi praticamente estava lutando contra o mundo. E o tempo se passou e assim, ele se acostumou com seu corpo humano e com esse estilo de vida humano. E o Jainho e sua mãe estavam num campo de flores lá. Ela se pergunta lá pra eles como é que ela está, se a sua mãe não é bonita. Mas ele só fica lá olhando pra ela. Quando ele começou a pensar em ir embora, ela disse que certo lá que eles vão pegar alguma comida. E a mão da Yoshi era quentinha, mas também era áspera. E ele se perguntou o porquê que ela batalha tanto. E ela olha assim pra ele e responde que faz isso para proteger ele. Ele só, e a pétala de flor que estava nela saiu voando. Ela disse que estava começando a ficar frio, que é bom eles voltar. Quando eles voltaram, vão comer um pouquinho de carne. E o que ele estava preocupado aconteceu, pois ele não estava querendo ir embora. Pois ele quer passar muito mais tempo com a Yoshi. E olha só quem pega aquela flor que caiu no chão. Ela com a maior cara de psicopata, achei você. E ainda chama nosso protagonista de monstro. Sobrevivência do mais rápido. O fraco se torna a presa do mais forte. Essa é uma lei que se aplica a cada ser vivo do mundo. Todo ser compreende essa regra ao compreender os rangos. Contanto, ainda há mortes que você não vai poder compreender. Um morreu para o outro ficar mais quente. E o outro morreu para poder o outro suportar o frio. E um morreu para poder os humanos encontrarem uma inovação. E morreu para um poder carregar seu dinheiro. E alguns já até morreu para poder servir de decoração para alguém. E outras mortes só são para entretenimento. E ele acha isso uma lástima. É por isso que nosso protagonista gosta tanto dos humanos. 12 anos depois que o Proto nasceu, ele finalmente se acostumou com a sociedade humana. Com o passar dos anos, o bairro dele mudou bastante também. As ruas se tornaram mais retas também, e as construções mais altas, e até mesmo uma fábrica apareceu perto de sua casa agora. E a sua mãe Yoshi acabou ficando doente também. E ela acabou cuspindo uma comida lá. Você pergunta por que ele tá cuspindo a comida daquele jeito, se tem algum osso. E meio que aquela comida ele odiava por instinto. Ela diz lá que ele não sabe quão bom é aquilo pra ele, pois ela deu um trabalho pra pegar aquilo. E ela diz lá que é melhor ele comer e diz pra ele abrir a boca. Eu não quero! Como é que é? Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Tem que matar uma porra dessa. Naquela época, ele deveria ter impedido ela ter comido aquilo. E o Jain coloca um pano lá na testa da mãe dele. E ele se levanta lá e ela se pergunta se ele vai para a escola. E ele só olha lá pra ela. Mas ela diz só pra ele se divertir. E ele não acabou indo pra escola, ele foi vender maçã. E os humanos destruíram tudo para o seu próprio conforto. E o conforto deles é a causa da dor dos outros. E ele fica se perguntando por que a Yoshi tinha que ser a causa daquela dor. E ele pega aquela maçã que ele tava na mão e coloca onde estava na bacia. E aparece alguém dizendo que parece boa maçã e pergunta quanto é. Ele responde que são 10 iones. O cara só come lá
e diz que é claro. E todo mundo é único. A sociedade humana surgiu com as leis que mantêm a paz, a fim de restringir as fronteiras sem limites. E ele tinha quebrado uma regra que jamais ele deveria ter quebrado naquela época. E era aquele detetive Zé Ruela que tava comendo a maçã. E essa regra que ele tinha quebrado era de assassinato. Ele planejava vir mais cedo, mas ele queria ver ele. Ele queria ver como é que o monstro havia crescido. E ele quer perguntar uma coisa pra ele. E o porquê que ele tá fingindo que é um humano? Ele não tá fingindo que é um humano. Ele é um humano. E aí, você não vai falar não? E dizem para levá-lo. E o pessoal vendo aquilo. E ele diz lá que ele está bem assim, pois ele está sendo observado por espionagem. E se ele for um espião, a mãe dele também deve ser uma, né? E ele fala que já mandaram gente para pegar ela também. E ele até sabe que a mãe dele não está bem também. Se pergunta se ela vai se dar muito bem com a investigação. E o Jain já tá começando a ficar puto. E o chefe Ian vendo aquilo. Ó, é melhor vocês saírem de perto dele aí, ó, senão vocês vão morrer. Que chefe? E o Jain começa a rachar o chão só de raiva, meus amigos. E o Zé Ruela lá só sorrindo. E o Jain pega o beco pra imitar sua mãe. Todos estão bestas porque não estão acreditando no que viram. Ah, vocês não entenderam não, foi? E ele disse que aquilo é um monstro. E aquele humano que tinha chamado o Jain de monstro, ele tinha um subestimado, pois ele pode se tornar qualquer coisa. E assim naquele dia, ele se tornou um desastre. O motivo dos humanos serem considerados o centro do mundo, apesar de terem a constituição muito fraca, e devido às suas linguagens, suas comunicações sofisticadas, permitiram que humanos criassem grupos e desenvolverem a civilização mais rápido do que qualquer outra espécie. E o Jain também entendia a linguagem dos humanos. E ele sempre se pergunta se aquilo foi uma benção ou uma maldição. E voltamos para o presente com o Jain correndo lá para entrar sua mãe. Meu amigo, ele dá um salto lá que, caraca, foi bem alto. Ele praticamente atravessou a floresta por cima, mano, só pulando, e caiu do outro lado. Nosso protagonista tá bem rápido, mano. E o carinha lá pergunta pra esse menor aqui se ele está bem, pois ele viu ele sendo repreendido pelo chefe dele. E ele achou meio estranho também, e um fato de um garoto de 12 anos ser um espião. E o fato também de que ele mobilizou várias pessoas só pra encontrar ele. Fez tudo que tinha por conta da sua autoridade. E o menor lá sabe disso. Então por que você tentou parar ele então? Por quê? Ele só pensa lá no Jain sorrindo pra ele. E ele disse que o porquê ele estava assustado. Ele se pergunta se ali é o local. E o carinha lá disse que é assim. Os caras estão dizendo pra arrastar a mãe do Jain pra fora. Pô, velho, ela tá doente, né? Sacanagem. Ela começa a dizer, você está aí? E se tinha alguém ali? E olha só o Jain lá de fundo, meus amigos. E o Jain cai lá pertinho dos Zé Ruelas. Que os caras ficaram admirados. O Jain tá com a maior cara de puto, meus amigos. Eles estão lá se perguntando o que foi aquilo e de onde foi que ele veio. É, do céu, pô. Ele se pergunta lá se ele é o garoto que vive ali. E o Jain não responde nada. Ele se pergunta lá se parece que o chefe não cometeu algum erro. E olha o garoto. Mas eles vão saber quando investigarem o garoto e manda pegar ele. E aí, garoto, por que você não vem com a gente um pouquinho, hein? E o Jain olha pra porta da casa dele e a mãe dele tá saindo lá se perguntando o que é que houve. Os caboclos começam a olhar pra ela. E o Jain, coitado, praticamente tá preocupado, né? Já que é a mãe dele, né, velho? E a mãe dele vendo o Jain lá. Os caras lá, essa deve ser sua mãe, né? Ela parece doente. O Jain só fica lá na dele. Eles só estão seguindo ordens. E ele diz pra capturarem os dois. E o carinha lá diz que só é pra seguir eles lá. A mãe dele vendo aquilo lá e se pergunta o que é que eles estão fazendo. E ela se pergunta pra onde é que eles vão levar o filho dela. Coisa melhor ele soltar ele agora. Eles começam a olhar torto pra ela. E ela começa a gritar por ajuda, né, meus amigos? Ô senhora. Ela só mandou o Zé Ruela soltar ela lá. Ela começou a gritar com ajuda bem alto. Eles estão se perguntando como é que ela tem tanta força pra gritar, já que ela tá bastante doente, né? E eles acham que ela tava até fingindo, mas ela não tá fingindo não, até de espiã. Ela fica dizendo, alguma pessoa nos ajude, por favor. E o cara acaba batendo na mãe do Jain. E o Jain vendo aquilo, a linguagem humana pode descrever quase todas as situações. E ele havia sentido arrepios. E ele conseguia sentir raiva dentro dele. E assim ele abandonou a sua sanidade. E já mostra até um lá em cima da casa, o Jain todo zangado lá, e outro no chão aqui. E a mãe dele vendo aquilo, o seu filho numa pilha de corpos. Ela só chama por seu nome, Jain. E o Jain olha para ela e ela já tá com aquela cara de choro. Ah, de novo. Eu fiz isso de novo. Chega aquele fila da gaita sorrindo ainda mais. Ele só diz bingo. E o Jain com aquela cara lá. Eu vou bater nesse Zé Ruela. Olha, vocês estão vendo aí, ó. Eu não falei que ele era um monstro. Eu tô achando que o monstro é tu, mano. Ele diz lá pra não pegar leve com ele, senão eles vão morrer também. E o Jain deveria apenas. E sua mãe corre lá pra frente do seu filho e diz que foi ela que matou aqueles homens e que é pra levar ela e não seu filho. Como dizem, né, meus amigos? A mãe da gente sempre protege a gente. Ela grita chorando lá que o filho dela não fez nada e diz que a culpa foi dela. E o pessoal lá não tá entendendo nada. A Yoshi, que não tinha energia nem para comer, correu feito uma louca. Fica se perguntando o porquê. E se lembra daquela pergunta que ele fez para ela. E o porquê dela batalhar tanto. E ele coloca a mão no seu peito, mostra a Yoshi acabando de se chorar. E ele começa a chorar também. E detalhe, rapaziada, ele não chorou nem quando nasceu.
E se lembra que é só pra proteger ele que ela faz isso. Meus amigos, isso foi triste para um A caramba. Yoshi estava dizendo lá que foi ela que matou aquele zombie, não seu filho. E disse que era pra levar ela. Ele só dá aquela olhadinha lá de fela da gaita. O nosso pobre do Jain só se acabando de chorar lá. Ele pega a sua pistolinha e aponta para a mãe do Jain. E o Jain vendo aquilo. Nós vamos. Feito só da rapaziada. E o Jain entrou no meio para salvar sua mãe. E ela ficou admirada pelo Jain lá. E o Jain já tá com aquela cara que vai quebrar todo mundo na porrada. E o Zé só começa a sorrir lá. Fica dizendo, eu sabia, eu sabia. Sabia o quê, pô? Tamo fela da manha. Eu não disse que era o garoto, atirem. Aí o tá dizendo lá que eles estão resistindo e tal. E ele começa a chamar os caras de idiota porque eles não estão entendendo a situação. Eu tô achando que é ele que não tá entendendo a situação. Dizendo que vocês não querem acabar igual aqueles caras que estão ali no chão. Ele tá dizendo que é uma ordem, metem bala. E vocês acham que o Jain vai deixar? Pode colocar pra matar ele. O Jain diz que pode fazer isso. Hoje ele tem que fazer isso. Pois cada vida que ele viveu ao extremo. As balas estavam indo em sua direção e a Yoshi também tava correndo no rumo dele. E uma bala acaba acertando na mão do Jain. A coitadinha da Yoshi até cai no chão lá. Perfeito, eu consigo fazer isso. Ele tá se mantendo firme. E ele só metendo tiro lá no coitado do Jain. Ainda bem que ele é resistente, mano. E a sua mãe olhando tudo. E eles param de atirar lá. E olha para o Jain com a cara de assustados. E a sua mãe observando seu filho, pois ele estava ali todo perfurado pelas balas, mas ainda estava de pé. E o Zé lá tá se perguntando o que é que eles estão fazendo, pois ele ainda está de pé. Putz, mano, esse cara é muito chato. E manda eles atirar de novo, pois se eles não atirarem, eles vão morrer. E o Jain já tá com uma hora aqui de puto, meus amigos. Pois ele não tem escolha, pois mais uma vez ele vai ter que ficar lá no meio para proteger sua mãe. E a sua mãe entra lá no meio dele e abraça o Jain. Ai. Depressão, rapaziada, depressão. O Zé lá ficou admirado e as balas estavam indo no rumo da Yoshi. E o Jain só dizendo não e mãe. E ela só diz que está tudo bem pra ele. E o Jain tá pra chorar, mano. E as balas acertam a Yoshi. E ela começa a cair no chão lá. E ela já no chão lá e o Jain traumatizado. Ele começa a dizer mamãe, mamãe, mamãe. E ela tá tentando dizer alguma coisa, e o Jain lá observando. E ela levanta sua mão e coloca no rosto do Jain. Igual daquela vez quando eles estavam deitados no chão, fez do mesmo jeito. Ela tava dizendo que amava ele. E os dois chorando. E ela solta a mão do rosto dele lentamente. E ela acabou morrendo. F nos comentários, rapaziada, F. Vou mostrar um lugar totalmente branco. E ela tá se perguntando se ali é o céu, porque ela tá meio confusa. E ela olha lá pro lado e vê o Jain. E dá um sorriso. E ela disse que ele não chorou nem quando nasceu, porque que ele tá chorando tanto agora. Ele fica pedindo desculpa pra ela lá e sente muito. E ele não sabe o que fazer, pois ele tem esses poderes aí, né? Ele diz lá pra mãe dele que é tudo culpa dele. Não, em partes ele tem culpa, mas em partes ele não tem culpa. É complicado. Pois se ele soubesse que isso ia acontecer, e ela só abraça ele. E diz que está tudo bem pra ele. Do fato dele já ter nascido como filho dela, foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Que bonitinho, mano, que bonitinho. E agradece a ele. Ele diz que sim e que vê ela em breve. E ela diz, Jain, que é pra ele fazer um favor. Ela com a cara mó de séria e ele olhando pra ela chorando. Aí volta pro trio de fila da gaita. Não importa o que aconteça com ele, não importa o que ele precisa fazer. É pra ele viver. E a gente se pergunta por que esse Zé Ruela tava tão obcecado pelo Jain. Embora houvesse muitas razões e respostas. Humanos se orgulhem à sua capacidade de entender o mundo ao seu redor. E temem aquilo que não entendem. É por isso que esse Zé Ruela tentou acabar com tudo. Ele só se lembrando das palavras dela, né? Que é pra ele viver. E ele pensa que não pode coexistir com os humanos. Ele poderia machucar ou matar outro humano. Mas a sua mãe só quer que ele apenas fique vivo. Pois então ele vai fazer isso, né? Já que foi o último desejo de sua mãe. E ele sai correndo dali. Peraí, Yui, ele não vai massacrar esses caras, não? Vamos ver, né? Não importa o que ele precise fazer. Ele vai viver. Ele pula lá pro telhado e olha pra trás com a cara de mó puto. O Zé lá tá dizendo, o que é que vocês estão fazendo? Ele tá fugindo. Vamos lá atrás dele. Isso, vamos atrás dele. Ele praticamente já tá fugindo pra não matar eles e eles vão atrás, não são burros. Ele fica dizendo que ele está fraco agora, que é a última chance dele. Ah, coitado. Ele tá correndo e eles estão seguindo ele atrás de carro. Por que que os caras mexem no que tá quieto, velho? Ele tá lá correndo e de repente ele para. E se vira pra onde tava aquele carro que tá seguindo ele. Que foi, hein? Você já cansou de correr? Foi? Ele não podia fazer o que ele ia fazer lá atrás agora. Pois a mãe dele ia se machucar se ele fizesse isso. Eu estou sentindo uma treta. Eu vou gostar de mãe. Ele sente muito. E ele lá não tá entendendo. Ah, tu tá entendendo não, amigo? Você vai ser massacrado agora.
as pessoas que ele jogou de Vasco e massacrou a alguns momentos, assim como todos eles agora. Pois eles também devem ter uma mãe, né? Ele pensou assim, igual a ele, né? O cara lá fica sorrindo lá para uma criança, ele fala muito. Eu tô achando ele mais humano do que tu, mano. Pô, ele entende claramente que fez algo errado, mas isso também se aplica a eles. Pois eles matam também sem nenhum remorso. Eles destroem e praticamente atrapalham tudo. O que aquela criança lhe falou? Falou verdade, amigo. E ele sempre se perguntou por que ele ficava sempre renascendo várias vezes. E o porquê que ele ganhou esses poderes aí. E parece que finalmente ele entendeu. Todos esses humanos inúteis aí. Ele nasceu para poder levar essa maldita espécie dele para a extinção. Meus amigos, ele só dá um pulão lá. E dá tipo outro salto no céu e volta para baixo rapidamente. E cai perto daqueles bandos de otário lá. E o cara lá já no chão todo arrebentado, dizendo que já sabia que ele precisava morrer. Ah, mano, eu não vou dizer nada não, que esse cara tá errado pra caralho. O cara diz que um monstro como ele não pode existir. E o Prota só responde que sim. É tão humilde que responde até com sim. Ele tem razão. Ele deveria ter matado ele, mas não conseguiu, né? No entanto, ele acabou falhando, né? E em troca, todos os humanos desse mundo, cada um deles, sem tirar a ira do nosso Jain, foi mexer no que tava quieto porque quis. E jogos Zé Ruela de Americanas. Muito satisfatório, eu diria. Minutos depois, só mostra o Jain carregando a sua mãe nos braços. Jain carregou Yoshi e andou sem parar. Foi porque ele estava cansado. Ele começou a escutar a voz da Yoshi que não podia ouvir. E as palavras que ele tinha ouvido dezenas de vezes. O Jain finalmente respondeu, né? Ele também a amava. E ele ficou 10 anos com a mãe dele. Para ele que viveu milhares de anos, parece que só foi um breve momento isso. E esse momento o domina. Mas ele realmente era amado. Ele era realmente feliz. Mas agora ele não tem mais uma mãe. Pois ele acha que ela morreu por culpa dele. Sem vida e sem morte. Não deveria ser tão doloroso assim. Mas mesmo assim ela quis que ele continuasse vivendo. E sim, ele vai continuar vivendo por sua mãe. E já mostra esse menorzinho aí caçando. E ele mete um papoco na sua caça. Isso. O quê? Uma criança? Ele se pergunta como foi que ele chegou ali, pois ali é um território de caça e é muito perigoso. E o Jain só está olhando para aquele falcão lá. E ele se pergunta se ele nunca viu um. Não, legal? Faz tempo que eu não vi um tão grande assim. E Jain se pergunta se ele está orgulhoso e olha com a cara de puto pro rumo dele. E ele só fica olhando assim pra ele. E ele pergunta onde tá os pais dele. E ele responde que estão mortos. E ele olha assim pra ele com a cara bem triste. E ele diz que é inverno e está fazendo frio e coloca o casaco nele. E ele chama pra ele ir para a casa dele. O Jain fica até admirado pela atitude dele. Oh, cheguei! E eles perguntam pra mãe dele o que, é que ela tá fazendo lá no FIC, era pra ela esperar lá dentro de casa. E eles na mesa lá, ele fala lá que hoje tem carne de falcão. E ele pergunta se ele não está com fome, que é pra ele comer um pouco. E o Jain escuta alguns barulhos. E ele diz que provavelmente estão fazendo algumas obras lá nas montanhas. Mas aliás, como é que ele veio parar ali? Ele diz que só estava andando sem rumo. Mas ele diz de todo jeito, ali não é um lugar muito bom para crianças. Pela manhã ele vai levar ele para uma vila que tem por perto por ali. Ele vai encontrar alguém para cuidar do Jain. E ele também precisa ir para a escola. Ele bate a mão dele na cabeça dele. E o Jain não entendeu. Mas foi fofinho. E ele disse que ele vai precisar aprender um pouco de respeito na escola. O Jain só fica admirado. Eu mostro algumas fotografias, talvez seja o filho dele ou não, né? O cara que tá dormindo com a mão no saco, velho. E parece que o Jain não tá conseguindo dormir. Rapaz, eu digo que ele ficou com um penteado bem legal, hein? E vamos finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a continuação aí, né? Demorou, mas chegou, né? Não se esquece de deixar o like aí e se inscrever, tá, rapaziada? Opa, rapaziada, faz tempo, hein? Faz tempo que eu não trago o Jainzinho aqui, né? Então vamos logo começar com isso aqui, né? O menorzinho com essa roupa aí, tava olhando lá para o Jain, que ele ficou muito bom com aquela roupa. Mas ele havia ficado muito grande com ela. Ele vai lá dar umas drobadinhas na roupa, né? O Jain, que é de poucas palavras, só fica observando. E agora sim eles vão, né? Que eles vão meio que caçar. Ele olha lá pra sua mãe e diz que ele vai voltar logo para casa. E a sua mãezinha só dá um tchauzinho com a mão pra ele. E os dois caminhando lá, né, pela neve. E o Jain com sua cara lá de triste, né, pois já rolou muita coisa com ele, né, vocês sabem, né. Ele ficou pensando lá, pois ele se pergunta por que a mãe dele não fala nada. Olha só, esse garoto sabe ser educado. E o Jain com sua carinha de zangado. E o motivo dela não falar é porque ela é surda. E ele fica se perguntando, né? Já que ela é surda, por que ele fala com ela então? Ele diz que mesmo que ela não fale, ela ainda pode entendê-lo. Ela pode sentir o que ele diz. Isso já é o suficiente para ele. O Jair fica assim, sabe? Fica assim meio pra baixo, mas porque eu acho que ele entende ele. E meio que começou a chover do nada.
É assim mesmo, é a coisa da natureza. E ele vê, né, que se ele ficar ali debaixo daquela chuva, o Jain vai acabar ficando doente. Então ele resolve se esconder debaixo de uma caverna. Aí mostra onde uns trabalhadores estavam trabalhando, construindo algo, acho que é aquele prédio lá. Aí meio que eles estavam debaixo dessa bodega, dessa construção que o pessoal tava fazendo lá em cima. E tava chovendo tanto que até um tronco tava começando a cair lá. E meio que aconteceu um deslizamento de terra, meus amigos, e caiu em cima do carinha de boné. Mas ele jogou o Jain para longe, né, já pra ele não se machucar. E ele lá no chão, todo machucado, né, se pergunta se ele está bem, né, o Jain. E o Jain corre em sua direção, né, e começa a tentar tirar a terra lá que tá em cima dele. Ele fica lá se perguntando o que é que eles vão fazer, né, e o Jain diz que vai tentar tirar aquelas coisas de cima dele. Ele começa a chamar por sua mãe. E o Jain vê que aquilo foi seu último suspiro e ele acabou morrendo. O Jain só fica lá parado, olhando para ele. Aí o Jain se lembra, né, que a montanha ao lado estava em obra. Meu amigo, se o Jain já estava na DP que perdeu a mãe dele, imagina agora que ele perdeu o amigo dele, né? Minutos depois só mostra o Jain carregando ele nas costas. E o Jain, né, acaba vendo a mãe do menorzinho que acabou de morrer. E ela vendo aquilo, né, é claro que ela ficou em choque. E acaba até soltando aquele guarda-chuva que ela tava segurando na mão. E o Jain lá sentado, né, se lembra das pessoas que ele jogou de arrasta pra conhecer o Vascozão da Gama. E na verdade, ele estava meio que com raiva. Como ele disse, né, todos os humanos do mundo, ele não vai deixar nenhum vivo. E ele percebeu que ele ainda tá pensando sobre isso, né, se ele bota os humanos de arrastas ou não. E ele também não sabe por que ele tá hesitando tanto. Realmente ele não sabe o que é o certo a se fazer. E meio que mostra um flashback com o Jain e com sua mãe, a Yoshi. Ela meio que tá olhando nas notas dele, né? E se pergunta se ele realmente puxou pra ela, né? Mas ele tenta dizer lá que não conseguiu resolver essas questões aí. E mesmo que ele não saiba o que responder, né? Ele tem que resolver, mano. Tem que resolver as coisas. Não é só deixar lá em branco, né? E tem algumas pessoas inaugurando alguma coisa. E simplesmente chega o Jain lá, né? E todo mundo fica olhando lá. Ué, uma criança? Aí o carinha ia tirar o Jain de lá, mas só que quando ele olha pro Jain, meus amigos, já tem um rodo de gente que foi de arrasta com o Jain, velho. E o Jain decidiu, né, que ele não vai mais hesitar. Vai botar todo mundo de arrasta mesmo. Também bem lá no fundo é isso mesmo que ele quer fazer. Todo mundo morreu. Acabou.